Boa noite, vamos lá começar nosso culto nesta quarta-feira. Na semana passada foi o feriado, dia 1º, mas tivemos culto, Normalmente, quarta-feira aqui, não tem domingo, não tem feriado, tem qualquer dia que for, nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, e vamos ler. Eu vou ter que passar alguma coisa da semana passada para entrar no assunto de hoje. Então, começaremos em Filipenses, capítulo 4. Tá bom? Eu vou ler a partir do verso 5. Você que nos visita aí, aqui nas redes sociais, porque aqui no templo nós não temos visitantes. Mas se você está aí nas redes sociais, temos um visitante só, mas é de casa. Se você está aí, seja bem-vindo, tá? Se não falei com você esse ano, se você não estava semana passada aqui, um feliz ano novo para você. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 5, que diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós vimos isso aqui até a semana passada. Agora, hoje, eu vou recapitular esse daqui um pouquinho, mas eu vou falar a partir do verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Eu vou parar aqui, depois nós continuamos. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia, nós te agradecemos por isso. Obrigado pelo ano que terminou e pelo novo que se inicia. Nós pedimos ao Pai que nos dê ainda mais vigor, mais disposição para falar a Tua palavra. Que nós sejamos, ó Pai, discípulos de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Queremos, ó Pai, expressar a vida, a obra, as palavras de Jesus Cristo em nossa vida. Nos dê oportunidade de pregar e que nós tenhamos coragem e ousadia para pregar o Teu Evangelho, falar do Teu Evangelho a toda criatura. Muito obrigado, porque o Senhor que nos amou e nos chamou para esse ministério, e nós pedimos ao Pai que o Senhor hoje nos dê a todos sabedoria para, ao ler, meditar na Tua palavra, compreendê-la, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá. Na semana passada a gente começou falando no verso 5 que, olha, para você entender onde é que nós terminamos, Porque hoje o apóstolo Paulo vai falar de ofertas. E é tudo uma consequência. É o final da carta. Estamos acabando Filipenses. Em breve você terá um outro estudo. Mas aqui no verso 5 ele vai dizer: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Só para lembrar, não vou pregar de novo. Equidade aqui é no sentido de equilíbrio, temperança,
Amabilidade, não é ser justo, é ser equilibrado. Esta é a ideia. E por que nós temos que ser equilibrados? Porque nós estamos vivendo neste mundo, mas esperando o Senhor Jesus. Então ele diz, perto está o Senhor. É um bom conselho, uma boa ordem bíblica, e dizer que perto está o Senhor, porque aí nós vamos saber o porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo hoje. Por que você age assim? Porque o Senhor está perto. E aí, ele fala, como que eu vou agir? Essa temperança é tirando de nós a ansiedade. Irmãos, que a palavra ansiedade virou agora uma doença, e aí eu já não sei como é que eu vou falar com vocês. Mas eu vou pensar, olha, a ansiedade em si, ela é um sentimento bom. Nós temos que ser ansiosos. A ansiedade prepara o nosso corpo para o que vai acontecer. Então, quando tem uma situação de perigo, eu fico ansioso, o meu corpo se prepara para aquilo. Isso é verdade. Mas quando a ansiedade passa a ser doentia, ou seja, eu começo a ficar ansioso com uma série de coisas, eu não consigo mais dormir, eu preciso de saber qual é a razão da minha ansiedade. É isso que nós temos que pensar. Por que eu estou ansioso? E quando eu descubro a razão de eu estar ansioso, eu fico pensando, está nas minhas mãos ou não está? E aí eu pego e deixo na mão do Senhor. Olha, 4:6, ele vai dizer, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, se nós olharmos aí os fármacos aí, né, os produtos, um monte de produto para ansiedade, comida, remédio, coisa natural, homeopatia para tirar a ansiedade. E você tem que saber, você que é crente, tem orado ao Senhor? Porque se não tem orado, você está tirando o principal. O principal remédio da ansiedade é deixar as coisas na mão do Senhor. Esse é o problema, que a gente não deixa na mão do Senhor. E nós temos que deixar na mão do Senhor. É aqui que ele fala, olha, as coisas que você tem, você deixa diante do Senhor, deixa diante dele, com oração, com súplicas. Irmãos, súplica aqui é um pedido assim insistente. Estou suplicando, é um pedido com humilhação. E aí eu vou deixar. Mas não adianta você pedir as coisas que você sabe que são naturais. O Senhor Deus usa a natureza. Olha, Senhor, vou fazer um pedido aqui, de brincadeira, hein? Senhor, que eu não morra. Não tem jeito. Vai morrer. Não tem o que fazer. Porque é consequência natural. O Senhor Deus já colocou essa ordem na nossa vida. Então, tem coisas que nós vamos pedir o quê? Em vez de você pedir para não morrer, pede para viver para a glória dele o tanto de vida que você tem. Não é melhor? Então, Deus nos ensina a orar também. Mas, continuamos. E aí ele fala que depois que a gente fizer isso, fizer o quê? É isso que ele está falando aqui, ó. Nós somos temperantes e temperados, nós somos equilibrados, nós somos equânimes, nós não ficamos inquietos, porque nós deixamos na mão do Senhor, e aí sim a paz de Deus invade o nosso coração. E é por isso que daí você fala, olha, com tanta coisa acontecendo e você ainda não está nervoso, você é um cabeça fria. Não é isso. Eu já deixei na mão do Senhor. Olha, eu fiz tudo o que podia. Agora está na mão do Senhor. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou deixar na mão dele. E pronto. A minha única dúvida na minha oração é, existe algo que eu ainda vou fazer? Olha, eu estou com sede. Senhor, me dê água. Mas quando a água vem, eu tenho que beber. Se eu não beber, não vai resolver. Então eu falo, eu bebi? Então agora o Senhor está na tua mão. Pronto. Esta é a parte que o apóstolo Paulo fala. E aí, ele entra aqui ele continua, Quanto ao mais, ele começa a falar como que deve ser os nossos pensamentos, como é que Deus guarda os pensamentos. Aí ele dá o exemplo, eu já nem vou explicar, porque nós já falamos disso.
o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, amável, boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, a gente vai pensar. E aí, onde nós encerramos, verso 9, eu vou resumir: sejam meus discípulos como eu sou o discípulo de Cristo. Esta é a ideia, e eu quero que você volte nessa ideia de discípulo é aluno, pupilo, seguidor, cópia. Esta é a ideia. Por isso é que ele diz: o que também, verso 9, aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Pronto. Aí ele pega e fala: tá resolvido isso, né? Resolvido. Então aí ele começa a falar do final, do que aconteceu. E é onde nós vamos perder 10 minutos, mas só para a gente não perder, só para os irmãos saberem que aí ele muda o tema da carta. Ele fala das ofertas. Ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Irmãos, até parece, e os comentaristas dizem, que esta é a razão da carta. A razão da carta é agradecer. Mas, se é agradecer, por que diretamente ele só fala no final? Ele dá alguns indícios do começo, ele agradece, mas ele só fala no final. E aí tem uma série de teorias, mas o que eu achei mais interessante é, ele fala no final, porque na hora de falar de dinheiro, é a última coisa mesmo. Ele está preocupado, ele vai fazer uma carta de agradecimento, mas antes ele quer saber da vida deles. E aí ele diz isso: ora, muito me regozijei, né? Ele não dá uma bronca, ele só diz assim: vocês tinham lembrado de mim já, eu sei, mas faltou oportunidade. Qual oportunidade? Oportunidade de enviar o dinheiro. Lembra que nós estamos falando lá no século I. Não tinha Pix, não tinha dinheiro, não era desse jeito. Punha um saquinho de moeda e ia atravessando. Não era desse jeito que você mandava dinheiro facilmente. Mas Paulo reconhece que eles já haviam tentado, que eles tinham lembrado, mas não tinham tido a oportunidade de enviar dinheiro. Mas Paulo demonstra para eles o que? O principal, que é a gratidão. Nós vamos ler esse texto ainda, mas eu quero pegar esse 10, verso 10, e pedir que você fosse comigo para o verso 15. Porque daí ele diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Não, dar e receber é o símbolo da amizade. É isso. Eu entrego para você, eu quero presentear o meu amigo, eu quero estar do lado do meu amigo. E aí eu penso, nós hoje temos a promessa de fé, etc., mas estamos do lado do nosso missionário. Este ano, irmãos, nós estamos aí organizando, tenho eu, pastor Neil, nós estamos tentando, colocar bastante coisas em ordem, para que a igreja seja só mais disciplinada, ela, no sentido de que hoje, por exemplo, nós temos os missionários, às vezes lemos cartas, às vezes nós não lemos, a gente quer disciplinar isso, para os irmãos saberem o que está acontecendo, com o pastor Rafael, lá no Japão, com o pastor Osmundo, na Filipinas, com a irmã Veronice, na África, e, enfim, pastor Silvio, que esteve aqui, pregou domingo passado, talvez você não tenha visto, mas ele veio aqui, e o que Deus tem feito na vida deles. E olha, já vou lhes contar, por exemplo, dar e receber como símbolo de amizade. O pastor Silvio me falou, e eu vou publicar, porque ele não me pediu para guardar segredo, e parece que é algo público mesmo. Alguém nessa viagem dele, quando ele veio, o carro quebrou. Nossa igreja mandou ajuda, as igrejas mandaram ajuda. Aí uma pessoa falou: esse carro está muito velho, dá o seu carro de entrada, eu vou pagar um outro para você. Essa é a amizade. Sempre lembra do que o pastor Neu fala, esse negócio de amor, de palavras, tem que ser o que você faz por mim,
e o que eu faço por você. Isso aqui é a amizade. Paulo está dizendo, um monte de igreja orava por mim, mas quem pôs a mão no bolso foram os filipenses. E eu leio essas cartas, mas eu fico sempre pensando, assim, comigo mesmo. Eu seria aquela pessoa que um irmão em Cristo me agradeceria porque eu fiz algo por ele? Orar, irmãos, é ótimo, mas às vezes não é o suficiente. Lembra o que o Tiago fala? Se alguém vem pedir comida, pedir roupa, você fala, vou orar por você, e deixa ele sem roupa e com fome, não resolveu. Então, eu queria te desafiar a fazer um pouco mais do que orar. Um pouco mais do que orar. Jesus, ele multiplicou os pães, mesmo sabendo que as pessoas não vinham atrás dele por causa de ser Messias, mas para comer o pão. Então, nós temos que pensar. E a minha reflexão dessa noite, eu vou da primeira coisa, mas outras coisas, mas a primeira é, hoje, além de orar, o que você tem feito pelo Evangelho? E já vou dizendo, eu e o pastor Neil, não vale dizer que a gente prega. É obrigação, ai de nós, então não. E o que mais a gente faz? Não adianta falar, eu rejuíno, não resolve nada. Eu estou na mesa, não resolve nada. O que você faz além? Então, nós vamos parar, eu vou continuar, eu quero ver o resto aqui, hein? Calma aí, mas pensa agora em achar uma coisa que você está fazendo além de orar. Está pensando? E eu vou orar, porque vocês estão olhando para mim. Eu vou orar, espera aí, já volto aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe e nos dê oportunidade para fazer um pouco mais do que apenas orar. Nós queremos dar além de palavras dirigidas a Ti, nós queremos dar conforto, de alguma forma, para as pessoas que estão trabalhando no Evangelho. Nos dê ideias para isso, Pai, e nos dê oportunidade, e nos dê atitudes. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. E aí eu vou te falar, você pode mandar uma carta, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar dinheiro. O pastor Silvio esteve aqui. Eu vi vários de nós cumprimentando, hein? Não sei se você fez, mas sempre que eu ia viajar para algum lugar, assim, a igreja é para Boninal, tinha uma irmã, a irmã Maria Lopes, que era mãe solteira, com 2 filhos, morava ali na comunidade, onde é a comunidade hoje ela morava. Ela pegava uma notinha que hoje seria R$2, R$5, e dizia, toma um café. A irmã Adélia fez muito isso também. Está faltando a gente pensar nisso, porque Paulo está agradecendo isso, hein? E aí, sabe o que ele fala? Ele fala aqui no verso 11, vamos continuar. Eu não estou falando isso porque eu estou precisando dos R$5, ou da oferta de vocês. No verso 15 ele diz, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E é uma coisa que nós temos de pensar. Nós somos contentes com o que nós temos? Vamos lembrar, né? Uma vez estávamos aqui, eu vou falar do pastor Neil, e hoje estou mais tranquilo, porque apesar de estar de férias, ele está aqui, então eu posso falar dele. Ele disse que uma vez estava aqui pregando, ele falou assim, olha, qual o versículo que eu ensinei para vocês, meus filhos? E estava a Maria Isabel e João Pedro aqui, eles tinham que falar Hebreus 13:5. Eu vou ler aqui, ó. Eu até arriscaria de cor, mas eu de cor, eu tenho medo de falar e você acreditar em mim e eu faltar alguma coisa aqui. Mas Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, não precisa disso. Para dizer, eu estou contente. Eu estou contente. Quando nós pedimos, olha, imagina, você está desempregado, pede por um emprego. É certo? É. Não é errado. Você está almejando um financiamento de um carro, de uma casa, sei lá, e pede para Deus te ajudar. É errado? Não, não é errado. O problema é que não é essa a função que Jesus veio, hein? Vamos lembrar, em Lucas capítulo 12,
Eu vou pegar a ideia, porque Paulo, né, ele está falando, seja meu discípulo como eu sou de Cristo. Essa é a ideia que estamos trabalhando hoje. Lucas capítulo 12, no verso 13, uma pessoa da multidão interroga Jesus, ou faz um pedido a Jesus. Eu vou aprofundar, faz uma oração a Jesus. Ele não faz, mas eu vou pensar que ele faz uma oração. Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Quantos de nós já fizemos esse pedido? Senhor, meu cartão de crédito está lá estourado. Senhor, eu estou devendo não sei o quê. Senhor, o aluguel está atrasado. É um pedido lícito, não é errado. Só qual foi a resposta de Jesus? Mas ele, verso 14, ele disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer uma pessoa não consiste na abundância do que possui. Irmãos, olha, volta para Filipenses aqui, por favor. Quando Paulo diz aqui, olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, quais são as duas coisas que a gente pode ficar contente? Com o que eu tenho muito ou com o que eu tenho pouco. E sabe qual a nossa tentação? É achar que quando eu tenho muito, eu estou mais contente. Quando a prova é exatamente o contrário. Me parece que quando nós éramos mais pobres, nós éramos mais próximos do Senhor, pelo menos mais presentes. A gente vai ficando mais rico, porque é um pouco mais de dinheiro, e então a gente começa a achar mais coisas que nos impedem de estar aqui. Pense bem. Olha, você orou para resolver um problema financeiro, qualquer um. Quando você resolver esse problema, qual será a sua atitude? Imagina. Eu vou te falar o que Deus escreveu nas palavras dele. Deuteronômio capítulo 10, vamos comigo lá para Deuteronômio capítulo 10. Aliás, perdão, capítulo 8, é o versículo que é o 10. Deuteronômio capítulo 8. Quando Deus fala, através de Moisés, que as pessoas vão entrar lá na terra prometida, olha o que ele diz, Deuteronômio 8, 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Então, quando Paulo fala, eu sei ter em abundância e sei passar necessidade, o perigo é dos dois lados. Lembra do Provérbios? Não, duas coisas te pedi, não me negue. Que eu não fique rico para te negar e que não fique pobre demais para envergonhar o teu nome. Esse é o pedido do sábio Salomão. Não, é 30, então lá, de Agur. Mas, enfim, esse é o pedido que está na Bíblia. Então, você sabe ter e sabe não ter? Paulo está dizendo que ele sabe. Volta para Filipenses. Ele diz, tá bom, olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Irmãos, abatido aqui, você pode falar, pastor, por que abatido? A ideia desta palavra aqui é humilhado. Esta é a palavra é humilhado. Sabe daquela de que as pessoas têm e eu não tenho, e aquilo vai me envergonhar. É esta a ideia que Paulo está dizendo. Não é abatido por falta de comer, é abatido pela humilhação de não ter o necessário que as pessoas têm. Então, ele fala, eu sei ser humilhado, mas eu sei quando eu tenho abundância. Qual a diferença? Na abundância eu não posso deixar o orgulho me pegar, e quando eu estou abatido eu não posso deixar aquele vitimismo me pegar. Nenhum dos dois. Eu sempre estou bem, porque eu sempre estou com Deus. Se Deus tirou, é porque Ele sabe o que eu vou fazer. É só isso. Então, quando nós temos um problema, vamos pensar aqui na coisa de bens, tá? No assunto bens. Por que é o problema? A culpa é minha? A culpa é de uma tragédia como Jó? Jó perdeu tudo. E ele não era culpado. Ele não era culpado. Ou, às vezes, a culpa é nossa também. Então, nós temos só que pensar nisso. Eu vi uma vez um pastor, eu acho que era uma piada que ele estava contando, né? Que uma pessoa chegou para ele e falou, pastor, eu estou devendo muita coisa aqui, o diabo está me perseguindo. Ele falou, me dá o seu cartão de crédito. Aí pega a fatura e começa, tem aqui um sapato, foi o diabo que usou? Não. Quem usou? Você, então a culpa era do diabo. Quem mais? Então, tem uma roupa aqui, foi o diabo que usou? Cara, não, fui eu. Então não foi o diabo. Pensa bem, irmãos. Quando nós temos alegria com o que nós temos, é o que Paulo está falando. Se tenho dinheiro que tenha mais, o que eu tenho que fazer com o dinheiro? Como é que é, pastor? Me ajuda aí, eu vou pegar uma cola aqui, hein? Eu pego meu dinheiro e tiro o do Senhor. Vou comer. Tem mais. Paga imposto. Ih, pastor, me ajuda aí, vai. O que mais eu faço? Ajudo o mais fraco. Ajudo quem precisa de mim. E depois? Aí eu gasto. Aí é meu dinheiro. E aí, pastor, eu faço o que eu quero com o dinheiro? Não. Eu vou usar algo que glorifique a Deus, porque se eu comer ou beber, vai ser para Deus. Paulo está dizendo isso. E aí, ele põe o versículo aqui, que os caminhoneiros, me perdoe você caminhoneiro, põe no para-choque de forma errada. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, não é o poder do super-homem. Aqui não está dizendo que você tem a capa e o símbolo e sai voando. Não é isso, irmãos. Posso quer dizer, a minha força está em Cristo. Eu consigo suportar tudo isso porque eu tenho Cristo. É só por isso. Quando o apóstolo Paulo, que escreve Filipenses, ele é o mesmo que escreve Efésios. Olha o que está em Efésios, capítulo 6, eu anotei aqui, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a mesma palavra. Posso todas as coisas que me fortalecem, é o mesmo que está aqui em Efésios. Sabe, olha, fortaleça-se no Senhor e na força do poder dEle. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em algumas traduções diz, naquele que me fortalece, ou só posso todas as coisas, naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece. Mas eu só quero dizer para você que a ideia aqui é, nas minhas necessidades eu lembro de Cristo, e quando eu estou bem eu também lembro de Cristo. É só isso. Nós vamos batalhar. Olha, todo ano, a virada de ano, é um momento de tomarmos alguma decisão, de fazermos propósitos. E eu gostaria que cada membro desta igreja, Igreja Batista de Vila São José, tivesse como alvo ser um discípulo, um aluno de Cristo, uma cópia de Cristo. Aquela coisa que pode olhar para mim, porque eu estou fazendo o que Cristo faria. E eu gostaria que cada um de nós, sem orgulho, pudesse falar isso. Pudesse falar, olha, pode olhar para mim, vem ser meu discípulo, vem aprender comigo como eu aprendo com Cristo. Essa é a ideia. E para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar estudando a Bíblia e vamos dizer isso daqui, olha. Eu aprendi a ficar contente, porque Cristo ficou contente. Sendo Deus,
ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É só isso. Ele passou necessidade, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nós estamos bem com isso, se nós temos que reclinar a cabeça. Porque a Bíblia diz que se eu tiver o que comer, o que vestir, o que me cobrir, já devo estar com isso contente. Então, começa a pensar melhor. Nós somos, irmãos, influenciados pelo meio. Então, um ambiente de alegria é um ambiente onde todos vão ficar alegres. Pastor, mas o meu ambiente é só triste. Não. O seu ambiente tem que ser alegre porque você está lá. Porque você levou a alegria do reino para lá. Então você tem que estar alegre, tem que influenciar o seu ambiente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Pode sair de Filipenses, nós vamos encerrar lá em João, que é um verso conhecido. Vai lá para João capítulo 15. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o verso 5 de outra forma. Quando Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aí você pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sou uma vara, um galho, ligado no caule, na videira, que é Cristo. E eu volto à pergunta da semana passada, você é um discípulo de Cristo? Eu vou mudar a pergunta hoje. Você pode todas as coisas porque Cristo te fortalece? Ou então, você realmente é um galho que está ligado à videira verdadeira e depende dele, e por isso você pode fazer alguma coisa? Porque sem o caule você não poderia fazer nada, sem a videira você não pode fazer nada? Essa é a sua vida? Então, eu queria te pedir, se não é, o que precisa para ser? Pede para Deus. Se tem que podar alguma coisa, fala, Senhor, me corta alguma coisa. Me corta. Se é o orgulho, tira um pouco das coisas de mim. Se é a pobreza que está fazendo envergonhar, Senhor, não me deixe eu envergonhar, dá um pouquinho a mais. Mas que eu seja sempre uma vida modesta. E que eu consiga fazer como a oração. Não quero ser rico para te negar, e nem pobre demais para roubar e envergonhar o teu nome. Nossos costumes têm que ser sem avareza, modestos e sabendo que nós podemos todas as coisas em Cristo. E aí seremos chamados seus discípulos. Seja um discípulo de Cristo. Na semana que vem, talvez nós terminemos já esse Filipenses, que agora é bem o final mesmo, e aí nós vamos estudar um outro texto. Tá bom? Lembrando você que na sexta-feira nós ainda não temos culto presencial, vamos começar na outra sexta, mas domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos culto com ceia, temos a ceia do Senhor, e nesta ceia o Maurício, não, o Mauricinho, que está lá em Santa Terezinha, vai estar aqui. Ele falou, era o único dia que ele tinha para pregar, então ele vai pregar de manhã, e à noite, às 18h30, o pastor Francisco, lá de Niterói, vai trazer a mensagem. Então, domingo, pastores diferentes aí, que vão nos trazer a mensagem, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez eu oro, Senhor Deus, agradecido por tudo, Senhor. Nós queremos ser seus discípulos, Pai. Nós queremos poder falar, como o apóstolo Paulo falou, posso em tudo em Cristo, porque Ele me dá força. Te peço, Pai, que nós não tenhamos mais do que precisamos, nem menos do que nós precisamos. Nós queremos ter a vida modesta dentro do padrão que o Senhor nos deu. Abençoa cada um, Senhor Deus. Nos dirija, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até então, domingo. Deus abençoe a todos.